Salve, salve minha tropa chegando com mais um vídeo aqui no canal. Lembrando já com antecedência aqui, quem quiser esse material, quem quiser ter disponível esse material, é só entrar em contato, deixa aí um comentário, deixa seu e-mail, que aí eu vou estar mandando esse material para você, bonitinho. Até para uma melhor visualização, tá? Você entende no vídeo, depois você pega o material, imprime e estuda em casa, cria o seu banco de dados, para você ter o acesso sempre que possível, para te ajudar nos tratamentos, te ajudar em algum estudo de alguma prova, enfim. Aqui nós temos os músculos da região anterior do corpo, né, em relação à lombar. Nós vimos aí nos vídeos anteriores a porção posterior, né, com a camada profunda e a camada um pouco mais superficial, né, a profunda superficial. E aqui os músculos da região anterior, na verdade anterior e lateral do corpo, né, em relação à região lombar. Nós temos aqui o desenho esquemático, as sete últimas vértebras torácicas. Aqui nós temos T12, T11, T10, T9, T8, T7, T6. E aqui nós temos as vértebras da região lombar, L1, L2, L3, L4, L5. No esquema nós temos representado por esse risco, nós temos a 12ª costela do lado esquerdo, nós temos a 12ª costela do lado direito, e aqui a 11ª costela. Mais abaixo nós temos sacro e as cristas ilíacas. Então vamos lá. O primeiro componente muscular que a gente vai ver nessa região anterior se chama diafragma crural, né, que são os pilares diafragmáticos, ou seja, expansões do diafragma que se estendem até a região lombar. São dois pilares, o pilar direito, que vai de L1 a L3, aqui a gente vê essa estrutura vermelha, e nós que vem anteriormente nos corpos dessas vértebras lombares de L1 e L3, e nós temos o pilar esquerdo, que vai apenas de L1 a L2, pega uma vértebra menos, só as duas primeiras lombares. A inervação desse componente muscular nós temos como inervação o nervo vago, aquele que sai lá pelo forame jugular do crânio. E ele vai levar tanto uma informação sensitiva, né, aferente, quanto ele vai levar uma informação motora para esses pilares. Continuando, nós temos como vascularização as artérias lombares, nós vamos ver mais à frente, né, essas artérias lombares de cada nível, e a diafragmática inferior. Como ação, esses músculos eles fazem uma extensão bilateral das lombares e torácicas, essas últimas torácicas. Por quê? É uma musculatura que quando está tensa, quando essa porção do diafragma está tensa, tem uma hiperexcitação, nós vemos aquela lordose em algumas pessoas que nós chamamos de lordose diafragmática, né, por ação desse músculo diafragma. E justamente por causa desses pilares que tracionam, que puxam essas vértebras para frente. Beleza, continuando. Nós temos o músculo psoas, que é um músculo muito conhecido por todos desde a base, desde o início dos estudos na área da saúde, principalmente nessa parte da fisioterapia, na educação física. Como origem nós temos processos transversos de T12 e L5. Aqui a gente tem o processo transverso de T12, tá? Então ele sai um pouquinho aqui, não pegado ao corpo, mas do processo transverso, inclina um pouco e pega os corpos lateralmente os corpos das vértebras de L1, L2, L3 e L4. E quando chega em L5, ele faz também uma inclinaçãozinha para pegar o processo transverso de L5. E assim partirem em direção ao trocânter menor do fêmur, tá? Então sai de processo transverso de T12 e L5 e dos corpos, né, laterais dos corpos de L1 e L4 de cada lado do corpo. Como vascularização,
Não, como inervação, primeiramente, nós temos o plexo lombar, que são as artérias lombares também, assim como a diafragma crural. E também, o melhor, aqui seria a vascularização, que é a lombar diafragmática, né, certo? E aqui a inervação, plexo lombar, aquele plexo que nós vamos ver também um pouco mais à frente na parte de nervos. E a inervação também o nervo femoral, né? Que também vai sair desse plexo, né? Aqui eu coloquei só para dar uma frisada. Quanto à vascularização, a artéria circunflexa, que vai sair lá depois que desce da lombar e se separa nas artérias ilíacas a nível de L4. Nós temos uma outra bifurcação, que seria a artéria ilíaca externa, que vai mais por fora, e a artéria ilíaca interna, que vai aqui mais por dentro, profundamente na pelve. Então, dessa que vai mais por fora, que é a artéria ilíaca externa, vai sair a artéria circunflexa, que vai subir pelo fêmur e trazer a irrigação para o psoas, assim como a femoral, medial e a ilho-lombar. A ilho-lombar vai sair de artéria ilíaca interna, que é aquela mais profunda na pelve. E a femoral medial sai também de artéria ilíaca externa. Todas as três vêm para a região de psoas. Como ação, nós temos flexão do quadril, rotação externa do quadril e inclinação lateral homolateral, ou seja, inclinação. Esse vai inclinar para cá, esse da esquerda vai inclinar para a esquerda, o tronco, assim também como rotação contrária, ou seja, o psoas ele inclina para um lado e ele roda para o lado contrário, né? E também uma hiperexcitação desse músculo, uma tensão, vai provocar uma hiperlordose lombar, né? Os dois, principalmente os dois, quando estão mais contraídos, eles causam aquela hiperlordose, né? Aumento daquela curvatura da região lombar, que pode trazer também como prejuízos vários sintomas, né? E aqui, esses foram os dois anteriores. E na região lateral nós temos como representante o quadrado lombar, músculo quadrado lombar, que tem como origens 3 tipos de fibras. Primeiramente nós temos as fibras iliocostais. As iliocostais, ou seja, o próprio nome já diz, vai sair de crista ilíaca e vai para a 12ª costela, tá? As fibras costotransversas, o nome também é autoexplicativo, vai sair de costela, de 12ª costela, e vai para os processos transversos de L1 até L4. E as fibras iliotransversas, que vão sair de crista ilíaca e vão para os processos transversos, né? Os próprios nomes já dizem a direção e os vetores que essas fibras criam. Ou seja, o quadrado lombar ele pode criar vetor em diferentes direções, nessas 3 diferentes direções, né? E vetores. A inervação plexo lombar, os quatro primeiros referente aos 4 primeiros segmentos, e o nervo subcostal, que é o último nervo torácico, né? Que sai aqui da região de 12ª vértebra torácica. Quanto à vascularização, artérias lombares, assim como aqui no diafragma, e a artéria ilho-lombar, que sai também lá da artéria ilíaca interna. Como ação, nós temos a lateroflexão homolateral, né? A flexão para um dos lados, ou seja, esse músculo vai fechar esse lado e vai também frear a inclinação para o lado contrário, ou seja, ele vai, se tiver uma inclinação para cá, ele freia essa inclinação, não deixando, ou seja, ele vai se estirar, vai se alongar, ele vai frear a inclinação para o lado contrário. Assim como também fazer uma depressão da 12ª costela, né? Ele deprime essa 12ª costela. Já peguei vários pacientes em que
Uma tensão desse músculo ocasiona essa depressão dessa segunda costela e traz prejuízos ao longo de todo o gradil costal, chegando até mesmo em região de ombro desse paciente, em região cervical. E lembrando, um lembrete básico, mas que gera uma consciência muito grande na hora da gente atender, lembrar sempre das conexões ao atender, ou seja, o músculo quadrado lombar ele possui todas essas conexões e vetores que ele pode interferir de alguma maneira. O psoas pode interferir em lombar, assim como torácica, finalzinho da torácica. Membro inferior pode gerar uma cadeia que vai chegar através do psoas a essa região lombar. Região de costela pode ser afetada por essa musculatura, assim como o diafragma crural pode afetar a região lombar, pode afetar outras estruturas diafragmáticas que estão ligadas a ele, interferindo na passagem de diversas estruturas pelo diafragma, como o veia cava inferior, dificultando o retorno venoso, dificultando a passagem da artéria aorta também, assim como o nervo vago, o nervo diafragma, entre outras estruturas também, como ducto torácico, dificultando a drenagens linfáticas, né? Então, todas essas estruturas. No mais, era isso que eu queria falar. Encerramos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, né? Curte, compartilha para quem quer dar uma olhada mais básica nessas estruturas, para ter uma base melhor para se aprofundar. Essa conversa clínica também que eu tenho com vocês, além de mostrar as estruturas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo de estruturas lombares. Fui!